A parte escrita lá, você sinalize aí pra mim se vocês estão vendo lá. Estão vendo aí tipos de empresa? Sim, galera. Pessoal. Não, professor. Ainda não. Nada não. Começou a briga, né? Deixa eu ver. Boa noite, professor. Olá, boa noite. Uai, trocou sua aula? Não, minha aula é quarta-feira, os 2 primeiros horários. Desculpa, professor, fiz confusão aqui. É. Tá certo. Quinta-feira nós fizemos a aula, mas em caráter emergencial lá para trocar com o Márcio. Ah, é mesmo, fiz confusão. Deus me livre naquele horário. Aquele horário lá não é de Deus, não. Falei com o Márcio, não inventa mais isso comigo, não. Nem... É horrível, né? Horrível, horrível. Imagina pra nós. Ué. Nossa, Deus, semana inteira. Ai, meu Deus. Não, mas pelo menos vocês vão na sequência, né? Vão no embalo, né? O problema é que eu não tive as 2 primeiras aulas. Aí eu fui pra casa depois de um dia de trabalho, depois tive que vir dar aula. Cansativo, professor. Nossa, É cansativo. Tem que ter muito objetivo, senão... Senão não vai, não. Mas eu acho que nós já estamos voltando, viu? Aí presencial vai ser bacana. Motiva mais. Pois é, já tem algum sinal aí? Eu acredito que sim, no ensino fundamental, no menino de até 5 anos de idade voltou, né? Então... Mas as restrições para os adultos que é o perigo, né? Que é o perigo, o problema é esse, né? Vacina, né? Esperar vacina. Acho que até... Vacina, até a gente se vacinar, né? Eu acho que é mais seguro, né? Verdade. Porque não adianta, a gente não segue a risca, não adianta. Não adianta não. Tem como não. Eu acho que se voltar presencial antes dessa vacina, o risco é muito maior. Com certeza, com certeza. Mas se voltar, vai ser bom. Como se diz, uma hora vai ter que retornar, né? Uma hora nós vamos ter que voltar. Tem que enfrentar, né? Uma hora vamos ter que enfrentar. E, tipo, tá todo mundo enfrentando já, né? O pessoal de nível essencial, tá todo mundo enfrentando. Então, uma hora nós vamos ter que enfrentar também. Mas aí com a vacina é que a gente falou, né? Mais fácil. Né? Mais fácil. Pelo menos imune a gente acredita que vai estar, né? Verdade. Mas vamos que vamos, né, professor? Vamos que vamos. Bola pra frente. Vocês estão vendo na tela lá de tipos de empresa? Não, né? Apareceu e saiu. Apareceu e saiu agora? Não, né? Também ainda não. Deixa eu ver aqui a briga. Boa noite, professor. Olá, boa noite. Tudo bem? Beleza, e você? Tudo bem também. Aqui o Alessandro pediu para avisar que ele vai chegar um pouco mais tarde, tá? Mas que ele vai vir. Beleza. Um minutinho só, deixa eu arrumar esse trem aqui.
Cadê aqui? Aqui, ó. Quer ver? Sei. Pessoal, estão vendo aí? Tipo de empresa? Tá dando? Sim, sim. Beleza. Tranquilo. Agora sim, falar hoje realmente de tipos de empresa, né? Tipos de empresas no Brasil. Na aula passada nós falamos de organograma, né? Organograma é essa representação gráfica das empresas. Toda vez que você vai dentro de uma organização, você acaba se deparando com aquela estrutura, né? Aquela estrutura geográfica lá, né? Da organização. Aí você visualiza onde estão os setores, onde setor financeiro, setor contábil, setores de certa forma que são setores administrativos aí dentro do processo, né? E aí, dentro da segurança do trabalho, como forma prática, a gente vai criar organograma, a gente vai pegar o organograma da organização da parte administrativa e realmente visitar aquela empresa de forma gráfica, a fim de que a gente possa estar fazendo a CIPA, a fim de que a gente possa estar visitando aquela empresa de forma gráfica lá, descobrindo todos os setores da empresa. Estão me ouvindo, gente? Está tranquilo? Sim? Sim, sim. Isso. E aí, essa parte prática lá do organograma, né? Vocês viram isso aí, passaram a observar isso aí durante a semana, depois que a gente falou de organograma, vocês viram algum organograma por aí? Alguém coincidente? Na empresa, professor. Isso, viu lá na empresa, né? Passou a observar lá na empresa, lá, o organograma da própria empresa. Mais alguém? Ninguém viu no hospital, viu no shopping, se bem que ninguém está indo para lugar nenhum, né? Ninguém está indo para lugar nenhum, mas é isso aí, é o organograma, igual eu falei, vocês vão ter acesso a isso aí no estágio, ter acesso enquanto técnico de segurança do trabalho. Se a empresa tiver filiais, a gente vai ver organograma geográfico, né? A gente vai ter acesso aos organogramas geográficos lá da empresa, né, com o objetivo lá de criar a CIPA, com o objetivo de controlar os processos de CIPA lá, né? Se for o organograma por produtos, a gente vai ver organogramas de produtos dentro da organização. Acho que diretamente não tem relação com a segurança do trabalho, mas a gente vai já se familiarizando. Mas o funcional e o geográfico, com certeza aí, dentro das organizações aparecem com muita frequência. E então, falando de organograma, então vou falar aí de tipos de empresa, né? Tipos de empresa aí no Brasil. O primeiro tipo de empresa aqui fala-se de MEI, né? Microempreendedor individual. Eu vou direto lá, vou pular a MEI, vou pular a EIRELI, vou falar primeiro aqui de sociedade empresária limitada, né? Que são as empresas limitadas. De vez em quando a gente pega uma nota fiscal, de vez em quando a gente compra um produto e a gente observa lá que está escrito, né? Empresa limitada, né? Você tem lá uma empresa que é limitada. Você bate o olho lá e você tem lá comércios, por exemplo, Sacolão Limitado, você tem empresas de depósito de material de construção que são empresas limitadas, são empresas realmente, empresas que são de menor porte, tá? São características de empresas que são empresas LTDAs, são empresas menores, tá? Se alguém me perguntar, eu trabalho numa empresa maior, que é uma empresa limitada, tá? Nada impede de que a empresa cresça e que ela torne-se uma empresa limitada, tá? Mas por uma questão que a gente não vai falar, que é uma questão contábil, às vezes a empresa não comporta mais o enquadramento fiscal em uma empresa limitada, tá? Por enquadramento fiscal, o que eu quero dizer? Vendas, né?
empresas que atingem até mais de R$500 mil, por exemplo, de reais, ela fica complicada ela ainda se comportar como uma empresa limitada, tá? Existem empresas que são grupos de empresas. Às vezes você está trabalhando dentro de uma empresa e aí você acha que ela realmente uma empresa só, mas são grupos, né? Grupos de empresa. Por exemplo, professor, hospital, né? Às vezes você tem hospital lá, você acha que é um hospital, por exemplo, hospital, vamos fazer propaganda, Hospital Santa Rita, mas você tem um grupo de empresa lá que é oncologia, um grupo de empresa que responde pela parte clínica, e aí cada grupo desse torna-se uma limitada. Tranquilo, gente? Tranquilo? Aí eu coloquei lá, o tipo societário mais comum é adotado pela maioria dos empreendedores que possuem sócio. Isso deve ser há 2 motivos, pode incluir outro sócio através de contrato social e ter responsabilidade limitada ao capital social. Daí a origem de limitada, né? Inclui o número de sócios dentro da empresa para ela se tornar limitada. É fixo, né? Inclui o número de sócios, o número de sócios vai para o contrato social, tá? Esse contrato social gera o CNPJ. Sim. Professor, boa noite. Boa noite. Tem como dar um zoom no slide para mim, poder tirar uma foto, por favor? Tem sim, claro. Eu vou deixar isso disponível, Adriana, no material da escola. Daqui a pouco eu posto lá. Né? Então tá. Então tá bom. Beleza. Nós estamos falando nós iniciamos aqui falando de empresa limitada. E aí, como eu disse, é uma responsabilidade limitada, faz um contrato social e nesse contrato social especifica um número de pessoas a ser sócios, tá? A legislação administrativa não traz números de sócios definidos, tá? Você pode ter números de sócios lá, 4, 5, você pode ter 10 sócios, cada um responde por um percentual. No contrato social vai estar lá, por exemplo, 10% para cada um, ou, por exemplo, um tem 3% e outro tem 97%, tá? Não há números de sócios em empresas definidas, nem números de sócios e nem percentual, tá? O que na prática não é muito comum. Você vê 3, 4, 2 sócios em empresas limitadas. Tá? A gente está falando de pequenas empresas, empresas prestadoras de serviços, tá? Empresas que fornecem o trabalho, empresas que estaremos aí no futuro aí, alocados como técnicos em segurança dentro de uma empresa dessa limitada lá. Tá? Outro motivo da popularidade da sociedade limitada é o contrato social. Só se tem o poder de tomar todo e qualquer tipo de decisão que forma uma empresa, com a responsabilidade de cada um delas. Dentro delas, as cotas de cada um possuem ainda, pode entrar e sair à vontade, contando que o contrato social seja alterado, né? As alterações dos contratos sociais ocorrem, as pessoas entram e saem, e aí muda-se o contrato e muda a questão da responsabilidade, tá? Aqui eu trouxe com uma certa facilidade, mas isso não acontece com tanta facilidade, porque a partir do momento que uma pessoa sai de uma empresa, ele tem que pegar CND, né, a certidão negativa de débito. Obviamente, a pessoa não pode estar com dívidas lá dentro da organização, com dívidas pessoais. Isso deve ser saldado, tá? Para que a pessoa entre e saia dentro de uma empresa limitada. Ok? Tranquilo isso? Dúvida? E aí eu falei de uma questão aqui, né? A gente falou de uma empresa limitada. Tem uma questão que chama de empreendedorismo, né? No futuro, podemos sair da escola técnica Meta e nos tornarmos empreendedores, né? Os empreendedores lá, eles têm a capacidade de gerar o seu próprio trabalho, né? Então, por que não? Eu posso sair amanhã da Escola Técnica de Segurança do Trabalho, sou técnico de segurança do trabalho, eu fiz o estágio e eu abro uma empresa limitada aí, junto com um colega meu de sala de aula, né? Abre essa empresa limitada, tá? A gente vai precisar de um contador, tá? É necessário um contador. A gente precisa de contabilidade. Eu não consigo abrir uma empresa que seja limitada sem ir a uma contabilidade e fazer um contrato com eles, tá? Os valores hoje, né? Antigamente valores aí a contadores faziam valores de um salário mínimo,
tá? A gente vai vivendo momentos de crise, né? Momentos de crise aí você passou para meio salário mínimo. Hoje tem contabilidade aí que oferece a empresas limitadas R$ 300, R$ 400 em média de honorários se a empresa não tiver muitos empregados, se a empresa não tiver uma rotatividade muito grande, ela tem uma contabilidade terceirizada, né? Essa contabilidade aqui, há essa terceirização, né? Terceirizar a contabilidade, né? Essa contabilidade já pode ser terceirizada ou empresas limitadas aí, de porte médio, ela pode ter a sua contabilidade própria, não quer terceirizar ela para um contador, ela contrata um contador para poder fazer o trabalho. Essa necessidade é obrigatória, tá? Não consigo fazer isso. Eu sou técnico de segurança do trabalho, dentro da empresa limitada, eu vou assinar meus documentos contábeis. Não é permitido no Brasil. A necessidade do contador, tá? Os cursos migram, né? Opa, de repente alguém falou, opa, eu gosto de contabilidade, eu vou fazer depois do curso de segurança do trabalho, me despertou, né, essa curiosidade aí de ser um técnico de segurança do trabalho e posteriormente ser um contador. Aí ciências contábeis, o caminho, né? E aí é um curso superior, e aí você entra em todas essas questões, né? A questão da segurança do trabalho a gente já conhece, e aí a gente começa a entrar em questões fiscais, questões contábeis, lá dentro da organização. Existe também um curso técnico em contabilidade, tá? Antigamente, uma pessoa de curso técnico, ela poderia assinar os documentos dessa empresa. Aí no momento dessa aula eu falava, não, você pode contratar um técnico em contabilidade para assinar os seus documentos de contabilidade. Hoje você não consegue fazer mais isso. Hoje você precisa de um contador que tem um CRC, Conselho Regional de Contabilidade. Não tá? E o CRC, você só consegue o CRC com o curso de Ciências Contábeis aí na agulha, né? Na mão, né? Da mesma forma que eles não podem assinar documentos de técnico em segurança do trabalho, PPP, PPRA, documentos de CIPA, são documentos pertinentes aí a pessoas de CIPA lá, né? A pessoas de segurança do trabalho. Então precisa de um contador e a gente vai terceirizar. A gente já falou dos valores, não é bicho de 7 cabeças. Esse cara é o nosso braço direito, tá? Na primeira aula eu falei também, né? Às vezes essas empresas que são empresas limitadas aqui, as empresas limitadas aqui, elas recebem fiscalização, né? As sociedades limitadas lá são pequenas empresas e aí vem um fiscal, bate lá na porta e pede lá o PPP, né? O PPRA, né? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É uma atribuição voltada ao técnico em segurança do trabalho. Se vocês lembram, essa pessoa proprietária dessa empresa limitada lá, que vamos dar um exemplo, né? Uma serralheria. Esse cara da serralheria lá vai entrar em contato com o contador. E o contador, por sua vez, vai entrar em contato com o técnico em segurança do trabalho, né? O técnico de segurança do trabalho para fazer o PPRA, porque é terceirizado. Normalmente as contabilidades elas não têm um técnico de segurança do trabalho lá efetivo nos seus quadros de empregados. Tem auxiliares administrativos, técnicos em contabilidades, mas toda vez que elas se defrontam, o seu cliente, né, daqui, que é o contador, bate de frente com alguém pedindo documentos, ela vai entrar em contato com técnicos em segurança do trabalho. Não necessariamente eu preciso de viver disso. Às vezes eu trabalho em outra empresa, eu estou trabalhando, sou técnico de segurança do trabalho na Fiat, sou técnico de segurança do trabalho na Petrobras, e aí eu faço lá como um serviço por fora, né? De repente um PPRA. Ou eu posso sair da empresa e da escola técnica, abrir um negócio para mim, abrir uma empresa limitada, né? Eu abro uma empresa limitada e aí eu combino com esse contador aí, que é o meu próprio contador, né? Para a gente poder fazer todos os PPRAs, treinamentos de segurança e todos os documentos pertinentes à contabilidade.
Ok, gente? Dúvidas? Tranquilo? E aí? E aí eu falei disso aqui, né? De despersonalização de pessoa jurídica, que é uma responsabilidade atribuída aos sócios da empresa. Antes da gente ir para o próprio passo, para o próprio tipo de empresa, falar de despersonalizar a pessoa jurídica, tá? Despersonalizar a pessoa jurídica. O que acontece, gente? Anteriormente existia uma legislação do Brasil anterior, tá? A 2004 existia uma legislação brasileira, tá? Que não despersonalizava a pessoa jurídica, tá? Não existia despersonalização de pessoa jurídica. O que é isso, professor? Eu explico, tá? O que acontece? Você tinha lá empresas em que o cara abria lá uma empresa chamada de João Limitada. O cara abria a João Limitada aqui. E o cara na João Limitada, ele vendia vários eletrodomésticos. Ele vendia máquina de lavar, ele vendia lá máquina de lavar, ele vendia eletrodomésticos lá. Eletros em geral. Ele vendia isso na João Limitada. E aí, em um dado momento, esse cara lá, da João Limitada, ele comprava lá, de lá da Zona Franca de Manaus, comprava da China, comprava das indústrias. E aí, um belo momento, o João Limitada lá, e falava assim, minha empresa faliu, a minha empresa fechou. Tá? E a minha empresa faliu, a minha empresa fechou, atenção aí, né? Nós vamos perguntar despersonalização de pessoa jurídica lá, mas atenção aí, o cara tinha lá essa João Limitada, e aí a empresa faliu, a empresa fechou, e aí a responsabilidade dessa empresa caía de cima de quem? Anterior a 2004, tá, gente? Caía em cima da João Limitada. Cair em cima dessa empresa, não cair em cima da pessoa. E aí quem tinha que pagar era a empresa. E aí vinha com um monte de gente, um monte de fornecedor cobrando, fazendo cobrança. E aí de repente ele falava, não tem dinheiro para pagar. Aí ele entrava na lei chamada anterior a 2004, lei de falências e concordatas. Ele tinha até 2 anos para fazer os seus pagamentos. O povo levava ele na justiça e ele lá com seu documento na mão de falência. Ele estava com seu documento de falência nas mãos. E aí ele tinha uns 2 anos para pagar. Na verdade, essa legislação ela protegia as pessoas, né? E aí depois dos 2 anos ele falava, obviamente, não deu para pagar, eu vou fechar a João Limitada. A João Limitada faliu. A empresa foi à falência. Faliu a João Limitada, tadinho. E aí todos os bens lá que ele adquiriu, as máquinas, os elétricos, estava tudo em nome dele, não vendeu aquilo, ele vendeu e comprou outra coisa. E a empresa faliu e fim, olha que legal, fim, né? E só era pobre que queria, né? Que senão você abria a empresa limitada e pronto, só tinha na empresa limitada, era essa festa. E aí um monte de gente tomando prejuízo, né? Um monte de indústria tomando prejuízo até 2004. A partir de 2004 surge então a despersonalização de pessoa jurídica, começa a se despersonalizar pessoa jurídica. O que acontece após isso aí? Após isso, as responsabilidades passam a ser das pessoas, né? Não passam a ser das empresas. A responsabilidade passa a ser das pessoas lá, e aí o que acontece? Tira-se a empresa da frente, a empresa da frente sai e quem responde são as pessoas. São as pessoas aqui dessa empresa que é limitada. A empresa tem que ser limitada dentro desse processo aqui de despersonalização. Então acabou a festa dessas pequenas empresas aí com o nome de limitadas, né? E aí você tinha pessoas lá que trabalhavam, nem as pessoas, os empregados, na verdade, eles não tinham acerto. Vocês já ouviram falar, gente que saiu de empresa, fala assim, a empresa faliu, a empresa fechou, eu não recebi nada, a empresa quebrou. Vocês já ouviram falar nisso? Sim, pessoal. Sim. Sim, já, né? Um monte de gente falou assim, né? Às vezes até parente da gente, às vezes até o pai da gente falou lá, ó, a empresa faliu, a empresa fechou, quebrou. Eu fiquei com
problemas, né? E aí todo mundo aceitava, era um negócio legal, né? Eu abria a empresa lá, comprava um tanto de API, comprava uma carreta lá de botinas, luvas, capacetes, comprava lá, que um monte de coisa, depois virava assim, opa, faliu a empresa. E aí ficava fácil, né? E o que essas pessoas faziam? Abria outra empresa, né? Abria outra empresa, aí não é o João Limitado, mas vira a Maria Joaquina Limitada, né? E aí ia com outro nome lá e PT Saudação, né? Virava uma festa. Os empregados, tadinho, falavam, essa empresa faliu, gente, eu não recebi nada, e todo mundo concordava. O cara lá tinha um documento de falência, fechou, né? Hoje não. Hoje tira-se a empresa da frente, quem responde lá são os sócios, né? São 3, são 4 dessas empresas limitadas, são os responsáveis, né? Pelo passivo. Mas e daí, professor? E daí que o cara aciona na justiça, a pessoa que não recebe, por exemplo, na justiça, ela vai na justiça ou na justiça do trabalho ou na justiça comum e manda um oficial de justiça. Aí vai lá o oficial de justiça e começa a penhorar, né? Aí penhora muito triste, né? Penhora bem, penhora carro, penhora casa e vai para leilão e vende aquilo ali, né, gente? Para poder saldar as dívidas lá. Isso é um risco aí, né? É um risco das empresas limitadas. E daí, professor, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo? Que eu posso sair e abrir uma empresa limitada, não sei com quem, né? Que aí é o risco que eu tenho com essa pessoa. A empresa limitada faz empréstimo em bancos, faz empréstimo de bancos aí, 200 mil, 300 mil, e aí, né? Toda essa responsabilidade. Despersonaliza a pessoa jurídica, tira a empresa da frente, quem responde são os sócios lá. E daí, professor? E daí de vez em quando aparece um aluno que a empresa limitada chegou perto dele e falou assim que você quer ser sócio da empresa? Os sócios podem entrar e sair. Tem o poder de tomar decisão, qualquer tipo de decisão, é um deles as cotas que cada um possui, entra e sai à vontade. Olha que negócio legal. O contador faz lá alteração e entra e sai à vontade lá, ó. E aí, entra e sai, eles pedem você para ser o sócio daquela empresa. Eu sou o técnico de segurança do trabalho. Falo assim, você não vai ser mais técnico de segurança do trabalho, você vai se tornar um sócio dentro dessa empresa. E você falou, opa, aí seu salário lá vai sair de 3 mil e vai para 10 mil, tá? Vai para 10 mil, mas você não sabe o que está acontecendo por trás daquilo tudo, né? De repente, você está entrando, né, numa grande roubada lá, vamos dizer assim. Eu não estou dizendo na prática, né? O que acontece? A gente está falando de formação lá, de repente, formação lá, que a gente chama no mercado, né, de laranjas lá, né? De empresas lá. Tá? Então é muito arriscado a gente pensar em empresas que são limitadas e nesse tipo de sociedade ao aderir, né? E aí os caras tiram o nome fora e eles continuam fazendo a mesma coisa, né? Põem o nome dos empregados, fazem lá as compras, depois PT saudação, fala assim, faliu, mas depois vão atrás de quem, né? Ok? Tranquilo isso? Dúvidas? Tranquilo? Terrível, né? E aí, o segundo tipo lá, na verdade, o primeirão lá da lista lá, o segundo tipo, empresas MEI, né? Microempreendedores individual. É o tipo de empresa ideal para que trabalhar por conta própria precisa de um CNPJ para emitir notas fiscais pelo produto ou serviço oferecido, né? Vai vender, o pessoal vai sair, vai vender uma lojinha lá para vender equipamentos de proteção individual para ciclistas. Vão vender equipamento de proteção individual para ciclistas e aí eu abro um MEI. Só pode ter 2 pessoas, né? No microempreendedor individual. Só posso ter, na verdade, um empregado, né? Só posso ter um empregado lá como meu colaborador para me se tornar um MEI. Né? É umas formas em que pode ser o melhor tipo de empresa para abrir por ser fácil. Alguém perguntou? Falando que eu tenho um MEI. Isso, ó, bacana aí, ó. Uma empresária individual, né? E aí você trabalha com vendas? Eu tinha loja de roupa, mas não deu muito certo. Hoje eu trabalho com delivery de vendas de açaí. Isso, aí ó, a Aline, a nossa empreendedora, né? E aí ó, vende açaí, então é um empreendedor individual
o faturamento aqui, ó, fala-se de um faturamento de emissão de notas fiscais lá de 81 mil. Não pode ter sócios em outras empresas, né? E aí tem o faturamento de 81 mil, o faturamento informado lá no MEI, né? E esse faturamento, de vez em quando, por isso que pede para conferir a tabela, que ele altera, né? Ele vai aumentando. Pagamento de tributo é feito de uma única guia, tem valores menores. As outras opções, né? É o microempreendedor individual lá, tá? É uma das formas aí de regularização, né? O governo encontrou aí das pessoas regularizadas para quê? Para ter nota fiscal, para poder ter máquina de cartão, para poder estar regularizando. Tem a questão também que é a questão previdenciária, né? Se acidentar, né? Como técnico de segurança do trabalho, minha formação é administração, mas antes de administrador também sou técnico em segurança do trabalho, já atuei vários anos na área. Eu sou um pesquisador, vamos dizer, eu paro lá no borracheiro, e o borracheiro está arrumando o pneu do meu carro, e eu fico perguntando assim, que você tem e-mail? Como é que você faz? Fico perguntando lá aos caras, fico preocupado, por quê? Se esse cara acidentar e não for pelo menos um microempreendedor individual, gente, ele está desresguardado. O que quer dizer isso? Ele se acidentou, ele não tem MEI, por exemplo, ele não está formalizado, ele não tem como dar entrada no INSS, ele não fica afastado, tá? Se eu faço um pagamento desse, eu me afasto e eu recebo um salário lá, pelo menos um salário mínimo para garantir o meu sustento, tá, gente? Eu entro em afastamento e o sistema previdenciário ele me reembolsa. Olha que legal, tá? É um dos motivos aí da nossa previdência, né? Do achatamento aí da previdência, toda essa garantia. O pessoal vai perguntar? Ter o MEI é interessante, porque às vezes a pessoa trabalha por conta própria, igual era o meu caso, né? Isso. Eu vendi roupa, assim, em casa mesmo. Sim. E eu ficava preocupada de não contribuir, né, com o INSS. Isso. Aí eu fiz exatamente por isso, porque era um valor menor do que se eu fosse pagar o INSS mesmo. Pelo MEI era um valor menor. E estou pagando já tem um bom tempo. Aí, tanto quando eu engravidei da minha filha, eu ainda recebi o auxílio maternidade. Olha que bacana, Aline. É muito bom, porque aí você não fica parado, né, sem estar contribuindo. Lá no final, por exemplo, daqui a pouco você registra, por exemplo, ou senão você torna-se realmente um empreendedor em segurança. Todos os dois casos você continua contribuindo. Se você for formalizar em carteira de trabalho, esse tempo seu está contando a previdência, né? Para lá na frente você ter, por exemplo, o direito de aposentar lá com tempo de aposentadoria. Ok, gente? Então, são umas das características fortes aí ao microempreendedor, tá? A diferença da limitada, ou o valor de faturamento. A diferença da limitada, você só pode ter uma pessoa, além de você, uma pessoa de empregado, tá? E todas essas contribuições aí ao microempreendedor individual, ok? Professor. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todas. No caso, quem abre um MEI e deixa de pagar, o que acontece? Você tem que dar baixa. Na verdade, você tem que dar baixa à empresa. A empresa fica aberta lá. Você pode estar gerando uma certa dívida lá às questões previdenciárias. Vai ficando em aberto. Só que o que acontece? Como é uma questão que é um valor que é pago para você se aposentar, o que acontece? Lá no final, aí eles vão falar assim, você ficou devendo esse e esse MEI. De repente, há um pressuposto você fazer o pagamento daquele valor que você estava devendo, já que você não fechou. Entendeu? Então, no caso, esse valor acumula. Vai acumulando. Esse valor vai acumulando. E no final tem que pagar, então, de qualquer jeito. Isso, teria que pagar de qualquer jeito. Agora, por exemplo, se você vai lá e dá baixa, uma hora você tem que ir lá e dar baixa. Registrou em uma outra empresa, vai lá e dá baixa. Esse valor pode ficar em aberto. Se você for trabalhar em uma empresa privada, você nunca vai ter um problema. Agora, se você, por exemplo, se você for passar em um concurso público e tudo, se pedir uma CND, uma certidão negativa de débito, pode dar uma abertura de valor lá. Aí você tem que pagar também, para você se tornar um funcionário público.
Tá, aí no caso, vamos supor, então você abre o MEI, mas daí você vai trabalhar em uma empresa particular, igual você falou. Isso. Aí daí esse valor, ele continua? Esse valor continua em aberto. Você tem que pedir a baixa do MEI. Entendeu? Tem que fazer Entendi. isso. Professor, Porque senão ele vai realmente. Sim, Aline. Outra coisa. desculpa intrometer, para falar para a Thaís que aconteceu com a minha sogra. A contadora não deu baixa, ela não ficou Isso. sabendo, e por acaso ela foi fazer uma outra coisa e descobriu, ela teve que pagar, ela já tinha até aposentado. Ela teve que pagar. Exatamente. Tem que fazer o pagamento das contribuições. Né? Porque o pessoal, na verdade, eles criam formalização do MEI para realmente que as pessoas contribuam, né? Para realmente cobrar um imposto também. Né? Então tem que ficar bem atento a isso. Aí tem que pedir para dar baixa. Se quiser entrar no site também, tem um site que você consegue, de repente, dar uma mexida lá. Mas se o problema é se ficar muito atrasado, realmente tem que acionar o contador. Né? Para o contador fazer a Entendi. baixa. Mesmo quando não tira nota fiscal? Mesmo quando não tira a nota fiscal. Ele está em aberto. Tem que entrar e acionar o contador. Já tem quanto tempo? Eu abri, acho que foi em novembro. É interessante você pedir a contabilidade, né, para poder verificar como é que está a situação, para realmente dar baixa. Que de novembro assim, já não consegue entrar lá para poder baixar mais não. Mas na verdade eu só parei de pagar em fevereiro, então tem pouco tempo. Ah, não, então ainda corre na verdade você tem que pagar o valor que está em aberto, né? Sim. De novembro a fevereiro, né? Uhum. Não, é de fevereiro pra cá. De fevereiro para cá. Isso. Não, é pouquinho, né? É interessante regularizar, porque de repente você precisa, e aí já vai contando, né, para a questão previdenciária. Porque quando vocês tiverem, as meninas, quando tiver 60 anos, precisa de ter os 60 anos, mas também precisa de ter os 15 anos de contribuição. Né? Pelo menos os 15 anos. E aí você vai ter idade, mas não vai ter tempo. E aí, esses tempinhos aqui já, né, já vai contando. Né, nesse período. Ok? Tá, Jorge. Obrigada. Nada, gente. Obrigado a vocês. É isso aí. A nossa aula é interação mesmo. E aí, então falamos do microempreendedor individual. Estuda aí, né, todas essas garantias aí. Né, uma forma de tributar. Às vezes acontece de alguma empresa também, acontece muito. Eu trabalho, por exemplo, a pessoa trabalha na Vale do Rio Doce, na empresa Vale. De repente, isso está acontecendo demais. A pessoa ela torna-se prestadora de serviço. O que acontece? É muito interessante porque a pessoa começa a atingir valores de salários muito altos. Tá? Começa a atingir valores de salário muito altos. Por exemplo, com um cargo de manutenção, o cara trabalha na manutenção, ou ele trabalha em algum cargo específico, manutenção de alguma máquina, algum cargo dentro dessas empresas. Está muito comum das empresas pedir a pessoa para fazer um MEI. A pessoa faz um MEI e ela emite nota fiscal de prestação de serviço. Tá? Ela acaba emitindo a nota fiscal como prestadora de serviço daquela empresa. Ela começa a atingir valores de salários interessantes lá e acaba, de certa forma, ela tem que negociar com a empresa. É os chamados intraempreendedores. Né? Você tem um empreendedor, que você trabalha dentro da empresa e você verifica uma oportunidade que aquela empresa tem de você ganhar dinheiro lá e você acaba criando uma outra empresa para fornecer alguma coisa para aquela empresa. Por exemplo, vamos melhorar isso. Eu sou técnico de segurança do trabalho e aí eu tenho a oportunidade de eu abrir uma empresa de botinas. Eu começo a comprar botinas e aí o cara da empresa de botinas não tem organização dentro da empresa e eu tenho um capital e eu quero ir lá e comprar aquela empresa dele. Eu vou lá e compro a empresa de botinas, coloco meu irmão ou a minha esposa para trabalhar lá e essas pessoas vendem para minha empresa. Eu sou um empreendedor, né? Eu sou o empreendedor aqui, né? Eu verifiquei uma necessidade e dentro dessa proposta, né? Eu fiz um empreendedorismo lá e eu verifiquei essa oportunidade e eu comprei a fábrica de botinas e a fábrica de botinas acaba vendendo para a empresa que eu trabalho e para outras empresas. Eu sou sócio dentro dessa empresa, tá? Outra coisa pode acontecer. Eu sou o intraempreendedor. O intraempreendedor eu
Eu trabalho lá na Vale do Rio Doce, empreendedor. Eu trabalho lá na Vale, por exemplo, e eu começo a atingir salários muito altos. Eu sou um mecânico de manutenção. E aí a Vale pede eu para abrir o e-mail, eu me desligo dela e eu forneço essa mão de obra como intraempreendedor lá para a própria Vale do Rio Doce, tá? A minha pessoa, tá? Como microempreendedor individual, ok? Tranquilo isso? É, de certa forma, uma forma assim, da empresa também, todos os dois lados ganham. A pessoa atinge salários maiores, né? Tem pessoas lá que são intraempreendedores, atinge 15, 20, 30, 40 mil reais lá vendendo o seu trabalho, né? Muito mais do que se ele trabalhasse de carteira assinada. E também para a empresa ela acaba ganhando, né? Por quê? Ela não recolhe o previdência, ela não recolhe fundo de garantia. Essa pessoa ela vai ter as suas férias, mas não vai ter aquelas férias formais da empresa, né? Que as férias, mais um terço, 13º, ela acaba não tendo. Por quê? Ela é um prestador através de MEI. Tranquilo isso, gente? Beleza? Então, falamos de MEI, falamos de empresas limitadas. Falar de EIRELIs, empresa individual de responsabilidade limitada, tá? Antigamente, né? Antigamente não existia EIRELIs, só existia empresas limitadas, tá? Tornou-se EIRELIs hoje empresas que só têm um sócio. Não há necessidade de sócios. É igualzinho a empresa limitada, tá? Só que quando vai tirar a empresa da frente para responder os sócios, só responde o sócio. Só tem uma pessoa. O legislador entendia, né, que tinha que ser mais de uma pessoa para ir lá e tomar o capital, vamos dizer, de mais de uma pessoa. Mas hoje, com as EIRELIs, você tira a empresa da frente e quem responde somente tem um sócio. Essa empresa, ela é EIRELI. Já compraram alguma coisa que vocês viram a nota fiscal? Empresa João EIRELI. Vocês já viram alguma coisa assim? Empresas com essa sigla aqui, EIRELI. Ninguém nunca viu nota fiscal com empresa EIRELI? Sim. Sim, aí, ó, beleza, viu? Alguém viu lá. Ó. Antigamente a gente só via empresas limitadas e SAs, né? Hoje essa nova modalidade, né? Essa empresa que você viu lá só tem uma, passa a observar lá, só tem um sócio, só tem uma pessoa lá, só um dono. O cara é o bambambam do negócio, né? Por quê? É diferente do MEI. Qual que é a diferença do microempreendedor individual? O que vocês acham lá que é a diferença? Ninguém? Diferença o quê? 100 salários mínimos vigentes, tá? Tem que demonstrar isso aqui através de patrimônio, muita grana, né? 100 salários mínimos, né? Ou seja, a movimentação é muito maior, tá? Vigência aí de até 100 salários mínimos aí de grana, né? Tem que vender, fazer vendas, fazer movimentação lá de até 100 salários mínimos. É a mesma coisa da empresa limitada lá, tá? Pode emitir nota fiscal, a movimentação dela somente tem um dono. Anteriormente, a legislação, a partir de 2004, ela foi bem rigorosa com as empresas limitadas, tinha que ter mais do que um sócio, não podia ser somente uma pessoa, não atribuía somente uma pessoa só, não podia ser cônjuge, tá? O cara não podia ser casado e ter empresa limitada. Hoje pode, mas antigamente não podia. Porque eles ficavam vislumbrando isso aí. Se a pessoa não pagou o fornecedor, não pagou os empregados, vai lá e faz penhora. A justiça ficava de olho, né? E aí não podia fazer com a esposa porque o capital era o mesmo, né? O cara tinha a mesma casa, o mesmo carro, o mesmo sítio. Se adquirisse outros bens, adquiria em conjunto. É o mesmo patrimônio. Hoje não, hoje já se pode fazer empresas limitadas lá com cônjuges, com casados, e também você tem empresas limitadas que o cara pode abrir uma empresa sozinho, né? Somente ele, tá? Pode haver migração, tá? Ele pode sair de uma empresa limitada e fecha a empresa limitada, dá baixa na empresa limitada
e abre uma empresa Eireli, ou seja, aqueles sócios lá que tinha dentro da empresa, eles fazem um acerto e tal, fecham a empresa, e aí tem a João Limitada passa a ser a João Eireli somente com uma pessoa, tá? Aí falei lá, é uma modalidade relativamente nova no Brasil, significa que a empresa cuja a forma é a sociedade, mas não há necessidade de sócios, diferente de uma sociedade padrão. É um único empreendedor, pode ser 100% responsável pelo negócio e tomar todas as decisões em qualquer aspecto. Tá? No entanto, para abrir uma Eireli é necessário investir um capital social relativamente alto, equivale pelo menos a 100 salários mínimos vigentes. Né? Pode até parecer ponto negativo, mas graças a isso o patrimônio do empreendedor de pessoa física é separado de pessoa jurídica. Né? Para o quê? Para garantir toda essa responsabilidade, de novo, né? Com fornecedores, com empregados. Assim como a Eireli, uma empresa individual, não necessita de sócio, inclusive quem abre esse tipo de empresa não é sócio dela, e sim um único proprietário, né? Não é sócio, não há sociedade, ele é o proprietário. E por isso o nome do negócio precisa ser o nome do seu dono, exceto pelo nome fantasia, tá? Se a empresa Eireli, ela tem lá o nome da pessoa e o nome fantasia, tá? Toda vez que você pega o nome da empresa Eireli, parece o nome da pessoa lá. O nome fantasia, por exemplo, é o Carrefour, o cara não chama Carrefour, o Walmart, o cara não chama Walmart, obviamente tem uma pessoa por trás, né? São os nomes fantasias lá. Por causa disso, o empreendedor de uma Eireli não pode separar seus bens pessoais da empresa. Significa que o seu patrimônio pode ser tomado em caso de dívidas empresariais, né? Ou seja, como é que ele vai provar os 100 salários mínimos com o seu patrimônio pessoal, tá? Para poder fazer a Eireli, ok? Tranquilo? A sociedade empresarial limitada, já falamos, né? Todo esse risco, a despersonalização da pessoa jurídica, falamos das Eirelis, despersonaliza a pessoa jurídica, né? Tira a empresa da frente. A 5, as sociedades anônimas, né? As empresas SAs, né? Também conhecida como empresa SA, que é um tipo societário muito comum de outras sociedades. Porém, ao invés de cotas, os sócios dividem o capital em ações, por isso são chamadas de acionistas, tá? As empresas SAs lá têm essa característica, né? Faz o contrato lá e as pessoas são as acionistas, né? Por causa dessas características, os acionistas têm liberdade de comprar e vender ações, algo normalmente vistos em grandes operações. A gente está percebendo que as empresas SA são empresas maiores, tá? De venda maior de capital. Por exemplo, a gente fala de empresas limitadas, a gente fala, por exemplo, de padarias, serralherias, marcenarias, empresas de fabricação de blocos, empresas de extintores de incêndio, empresas de EPIs, são características de empresas que são limitadas, As empresas SA são empresas maiores. A gente fala, por exemplo, de Vale do Rio Doce, a gente fala de Petrobras SA, a gente fala de Banco Itaú, a gente fala de Bradesco, são empresas de maior capital, onde as pessoas são acionistas, tá? Eles são donos, mas você tem uma pessoa que é eleita para ser o diretor daquela empresa e o restante são acionistas daquela empresa, tá? Aí de vez em quando a gente se pergunta, né? Quem que é o dono lá da loja americana, né? Você tem lá um grupo lá que realmente são os donos e o restante que tem ações da própria empresa. Obviamente quem tem um número maior de ações é o acionista da empresa. Tranquilo isso, gente? O acionista majoritário. Tranquilo? Beleza? As pessoas, por exemplo, perdem as empresas, muito mais empresas SAs do que empresas limitadas, né? Empresa limitada, ele perde por dívida, né? Infelizmente. Aí vem lá o governo e toma dele. Mas nas empresas SAs, o que acontece? Ele vai perdendo as ações, ele vende ação lá internamente e aí ele vai perdendo as ações.
Por exemplo, o grupo Apple, né? O Bill Gates uma vez perdeu a empresa, porque a empresa dele tornou-se SA, e ele foi vendendo as ações daquela empresa, e aí, de repente, ele não tinha mais o domínio daquela própria empresa, daquela própria organização. Tranquilo isso, gente? Sim? Sim, galera? Pessoal? Sim. Sim. Dúvidas? Beleza. Falar de empresa de capital aberto, né? Empresa de capital aberto vende as ações. Não, falar do capital fechado primeiro. A empresa de capital fechado não vende ações para o público em geral, e sim para outros sócios já envolvidos ou então para convidados. O que acontece, gente? A empresa de capital fechado lá, ela vende as ações de forma geral entre os trabalhadores, né? Você já ouviu falar em empresa que as pessoas têm participação de lucro? A PL dentro da empresa? Participação PLR, né? Os trabalhadores lá da Vale, trabalhadores de grandes indústrias lá que são SAs, eles têm participação de lucros dentro das organizações, né? As PLs lá dentro da empresa. É uma forma de empresa de capital fechado. De certa forma, você está o quê? Está comercializando as ações das empresas entre os trabalhadores lá. Você tem parte dessa empresa. Tá? É nesse momento que a gente sai lá dentro daquele processo de Taylor, né? Onde que aquele trabalhador lá só era pago para pensar, não era pago para pensar, só era pago para produzir, e chegamos, né, até o século XXI, onde você tem trabalhadores lá que de certa forma são donos da empresa, né? Os caras são donos lá das organizações através da PL. Obviamente está trazendo uma forma lá motivacional, né? Você recebe PL, mas o quê? Você não tem nenhuma forma de domínio dentro daquela empresa, você continua não podendo dar opinião lá dentro, mas você se acha o quê? Dono dentro daquela empresa, está recebendo lucros da própria empresa. E aí vem lá... Professor. Sim. Lembrando também que essa PLR, os empregados recebem se tiver aquele lucro ali, por exemplo, se o setor tem que bater a meta. Exatamente. Quanto mais bater a meta, você ganha ali os 100% da PLR, que é dividido lá pela empresa. Mas aí você tem que produzir, não pode deixar ter muito retrabalho, ter muito assim, desperdício de matérias. Depende muito do empregado também para estar podendo receber essa PLR, né? Muito bem, Natália, é isso aí, né? É uma forma, de certa forma, de motivar o trabalhador cada vez mais, né? E aí ele sai, a partir do momento, retrabalho, desgaste de máquinas, né? O trabalho voltar, então é contra tudo aquilo que a gente falou, né? Dos processos de Taylor, né? Onde que aquele trabalhador só era pago para trabalhar, hoje a ideia é o trabalhador se sentir realmente dono daquela empresa, né? Que ele recebe o quê? Os lucros, e a empresa de capital fechado, ela realmente está dividindo, né, essa responsabilidade aos colaboradores, né? Sim, isso é bom pro empregado e pro empregador, porque o empregado faz de tudo ali para trabalhar corretamente, porque sabe que vai receber a PL num certo determinado momento, lá a gente recebe na empresa. Então, assim, todo mundo corre e tenta fazer o melhor, o máximo possível para não ter desperdício, porque quanto melhor a gente trabalhar lá, mais a PL vai ser alta. Então verdade, a gente faz isso, entendeu? Né? Isso traz uma forma realmente de motivação, né? Obviamente é uma forma assim, vamos dizer que é muito mais de motivação, porque você não divide também prejuízo. Quando a empresa tem prejuízo, ela não vai te cobrar, né? Mas faz parte, né, desse raciocínio de uma empresa que está dividindo essas ações aí entre os seus trabalhadores. É uma característica aí de empresa de capital fechada aí, né, que faz o APL, que traz essa ideia, né, do trabalhador se tornar-se dono daquela própria empresa. Ele acaba, de certa forma, zelando por tudo, para quê? Para ter o resultado em equipe,
né? E às vezes algumas empresas, eu não sei se na empresa que a Nathalie está falando se isso acontece, mas às vezes alguma pessoa deixa de produzir. Acho que o que é cruel é isso. Ela deixa de produzir, ela não produz na sua totalidade, ela acaba quebrando aquele ciclo e as pessoas acabam não recebendo, né? A pessoa daquela equipe. Por exemplo, a Fiat faz muito isso. A pessoa da equipe não recebe por causa de uma pessoa, né? Mas traduz também um trabalho realmente que é feito, né, de formiguinha. Todo mundo tem que contribuir, né? Mas traz realmente essas ideias, né? Não vende ações para o público em geral, e sim para os sócios que são envolvidos, ou seja, os próprios colaboradores do processo. Ok, gente? O capital aberto, tá? O capital aberto, ela vende ações nas bolsas de valores. Olha que loucura. As empresas chegam de uma forma bem inteligente lá, né? Ela chega num nível, a empresa vende mais, a empresa cresceu demais, por exemplo, a Vale, o bancos, a Petrobras, e ela começa a pegar parte da empresa, né? Ela tem lá ela cria lá uma ideia de que o cara tem 10%, outro tem 20%, outro tem 30%, os trabalhadores em geral naquele bolo tem 40% de todas as ações da empresa, mas sobrou lá, olha que negócio louco, aí sobrou lá, segundo eles, 20% da empresa. Aí ela pega 20% daquela empresa e vende, né, no capital, na bolsa de valores. Ela pega lá, por exemplo, R$1.000 da empresa, um exemplo lá, mas não é 1.000, né, é 1 milhão, e vende lá, em, por exemplo, 1.000 ações de R$1, né? E vende 1.000 ações de R$1 e a pessoa e as ações valorizam de acordo com o que a empresa valoriza. E aí pegam lá essas 1.000 ações, colocam na bolsa de valores e as pessoas compram. Compram porque elas sabem que, por exemplo, a Vale está dando lucro, as ações vão subindo. E aí, por exemplo, quando o povo tinha as ações da Vale e houve o rompimento das barragens, vocês imaginam, né? As ações valiam 10, passaram a valer R$1 novamente. Há realmente essa oscilação, né, dos valores aí de mercado. É um negócio louco, né? Um negócio muito perigoso aí, mas as pessoas vivem disso, né? Economistas aí vivem aí de compra e vendas dessas ações aí no mercado. É o princípio disso aí, né? É o princípio das ações lá. São empresas de maior porte, obviamente a gente não está falando das empresas limitadas, obviamente a gente não está falando das empresas de capital fechado, que faz a venda de PL só para motivar o trabalhador. Estamos falando de grandes indústrias, né? Grandes empresas aí que comercializam isso, né? E é loucura, né? Porque é papel, né? Elas pegam papel, diz que aquele papel lá tem valor e começa a fazer mais dinheiro, né? E as pessoas compram e vendem aquelas ações ali a todo momento, tá? Quem é mais, vamos dizer... Pessoal, sim. E essas ações, tanto pode quanto subir quanto cair, assim, é meio que um tiro no escuro, né? Isso, é um tiro no escuro, né? É só para quem realmente entende lá do processo para poder fazer essas vendas, né? Vende, compra e vende, aquela loucura, né? O exemplo mais clássico é o exemplo realmente pertinho do nosso da Vale, né? A Vale imagina quem tinha ações da Vale, o cara tinha lá, por exemplo, 1.000 ações, 10.000 ações da Vale na mão, num dia, no outro dia você tem uma tragédia enorme. Obviamente, todas aquelas ações despencaram, né? Não tem jeito de você falar que o traço daqui estava valorizado. Por quê? O cara estava com uma bomba na mão, ninguém queria comprar, tá? Mas aí seguraram, tiveram sangue frio, perderam realmente muito dinheiro, e aí no próximo semestre a coisa foi valorizando. Hoje o cara vai comprar a ação da Vale, ela tem o mesmo valor anterior, né? Ou mais, né? Porque a empresa realmente fez de tudo para se manter como potência. Então, realmente é uma ciranda lá, um troço de venda, e uma coisa que aparece aqui, né, nessa ideia nossa aqui, de empresas lá que